Bom, desde o primeiro momento, o governador Romeu Zema determinou que o gabinete militar acionasse todas as forças de segurança e que a resposta do Estado fosse uma resposta rápida e humanizada por meio de um trabalho coordenado e integrado de forças de segurança, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio dos assistentes sociais, e que dessa maneira a gente conseguisse, como nós conseguimos, no intervalo de 24 horas, trazer todas as vítimas fatais para Belo Horizonte, organizar toda a operação com todos os desdobramentos necessários. Isso perpassou por uma atuação diferente de cada força, mas complementar, como, por exemplo, foi determinado de imediato que a gente disponibilizasse toda a aviação do Estado. Uma aeronave do Gabinete Militar do Governador levou uma equipe do Instituto Médico Legal, que praticamente chegou junto com o encerramento da operação do bombeiro, o que foi determinante para que esse processo de transporte dessas vítimas fatais fosse rápido, o que possibilitou também os assistentes sociais já terem o norte do seu trabalho no tocante à humanização, no contato com as vítimas. A gente teve uma atuação muito importante de cada força, respeitada a autonomia de cada um, mas de maneira também muito integrada e complementar. Eu posso falar rapidamente aqui da atuação da Polícia Civil, quero reconhecer que a importância de cada um deles, na presteza, na velocidade da operação. A ida para Teófilo Otoni foi fundamental para a gente conseguir ter, em um intervalo de 24 horas, todas as vítimas fatais aqui. Então foi uma atuação muito rápida, um trabalho preliminar lá que agora continua aqui. A Polícia Militar fazendo o apoio no balizamento de trânsito, no rastreamento depois, o bombeiro numa operação delicada e difícil de retirada das vítimas, de debelar o incêndio, a CEDESE no contato com as famílias, a saúde estruturando um plano robusto para atendimento das pessoas, mobilizando inclusive o Hospital João 23, acabou que até então não precisamos fazer nenhum transporte de ferido, mas toda a estrutura do Estado mobilizada para isso. Então, de maneira rápida, só posicionar no tocante a organização dessa operação, que é uma operação difícil, complexa, mas que em 24 horas foi bem organizada e continua agora principalmente no trabalho de identificação das vítimas e comunicação com as famílias, que cada um aqui vai poder falar um pouco. Obrigado. Conforme foi falado pelo senhor Coronel Rezende, nós fizemos a cobertura, valendo-se de que se trata de uma rodovia federal. A Polícia Militar faz a gestão de parte da quilometragem de rodovias federais, não é o caso em questão. Inclusive estamos com redução nos índices de acidentes nas rodovias mineiras e delegadas mineiras. Fizemos esse rastreamento, inclusive, também, e continuamos, estamos em franco contato com as agências de inteligência também de outros estados, sobretudo do Espírito Santo, na tentativa da captura do motorista foragido. E uma informação importante é que a suspensão do direito de dirigir do motorista do caminhão provavelmente veio oriundo de uma apreensão da carteira de habilitação dele feita em Mantena, numa blitz da lei seca pela Polícia Militar de Minas Gerais em 2022. Ele negou a fazer o teste do etilômetro, a Polícia Militar tomou todas as medidas à época, que provavelmente redundou nessa suspensão do direito de dirigir. Continuamos e até conclamamos ao motorista que se apresente, nós estamos ainda em rastreamento no flagrante continuado, valendo-se da possibilidade de fazer a prisão. Conclamamos que ele se apresente à Polícia Civil para que as medidas sejam tomadas. Bom dia, sou o capitão Alexandre da Comunicação Organizacional do Corpo de Bombeiros. Bom, por volta de 4 horas da manhã, houve o acionamento da instituição, que com 5 viaturas e 13 militares compareceram ao local da BR-116, por volta do quilômetro 286, entrou essa ocorrência como um acidente veicular, envolvendo um ônibus, um caminhão
caminhão bitrem, um veículo de passeio. Esse ônibus iria, em tese, de São Paulo ao estado da Bahia, e o caminhão bitrem no sentido inverso. Conforme informações preliminares, que obtivemos no local, sendo que essas informações ainda vão ser analisadas por parte da Polícia Civil e outros órgãos, uma das informações era que essa pedra teria se desprendido desse caminhão e se colidindo com o ônibus, causando assim um incêndio ou acidente. Outra informação que foi obtida no local foi que um dos pneus do ônibus teria estourado, fazendo com que ele invadisse a pista inversa. A atuação da corporação foi inicialmente isolamento do local, importante não causar nenhum outro tipo de acidente, então isso é muito importante. Combate a incêndio e resgate às vítimas. Em princípio, haviam 45 ocupantes no ônibus, teoricamente 3 ocupantes no veículo de passeio e esse ocupante, o motorista do bitrem. Essas informações ainda serão verificadas oportunamente, e essa foi a atuação da corporação, que atuou ali por volta de 12 horas desde o início do acontecido. Paulo Castro, sou delegado de polícia e porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais. Coube a Polícia Civil, diante dessa tragédia, esse fato tão triste, iniciar as investigações tão logo houve o seu acionamento, ainda com a presença dos militares do Corpo de Bombeiros atuando. Os policiais civis já chegaram ao local e iniciaram esses levantamentos preliminares desses indícios, dessas evidências que envolvem esse incidente tão grave. A princípio, como bem reportado pelo porta-voz do Corpo de Bombeiros, de fato, em relação à dinâmica dos fatos, o que se levantou inicialmente é que o caminhão transitava no sentido Belo Horizonte e o ônibus no sentido oposto, ou seja, no sentido da Bahia, e num dado momento, que é um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, essa composição traseira do bitrem trazia uma grande pedra de granito que teria se desgarrado do bitrem e atingido em cheio o ônibus. Essa é a principal tese nesse momento, a principal linha investigativa que a Polícia Civil tem trabalhado, mas, claro, isso dependerá do aprofundamento das investigações, da disponibilização do laudo de levantamento de local de crime que a perícia da Polícia Civil fará tão logo seja possível. O momento é, de fato, do desprender dessa pedra. De acordo com o doutor Amauri, o delegado-chefe do Departamento de Teófilo Otoni, foi verificado, a partir do levantamento das notas fiscais, que ele transportava essa pedra do Ceará até o estado do Espírito Santo e que, pela própria nota fiscal, é possível, de uma maneira indiciária, de uma maneira preliminar, verificar que houve um excesso de peso no transporte dessa pedra, ou seja, aí já haveria um indicativo, vejam bem, é apenas um indicativo, estamos na fase preliminar, de responsabilidade por parte do condutor da carreta. É importante frisar o trabalho realizado pelos colegas em Teófilo Otoni, a equipe de profissionais locais, o deslocamento dos nossos colegas aqui do IML para a cidade de Teófilo Otoni, o que viabilizou essa dinâmica, essa facilitação no recebimento dos corpos e no encaminhamento aqui para Belo Horizonte. A Polícia Civil se solidariza com todas as famílias e amigos dos entes e está trabalhando com a maior celeridade possível, sem abrir mão do rigor técnico, na identificação e na liberação dos corpos. Sobre esse assunto, eu passo a palavra ao perito criminal Felipe da PF. Perícia criminal, num primeiro momento, ela atuou no levantamento do local do crime, um local obviamente complexo, como os outros colegas já informaram, e o levantamento dessas informações vão subsidiar a elaboração do laudo pericial que vai compor aí o inquérito. Tá? A gente tem essas informações preliminares, respeito à pedra, mas a gente precisa aguardar a finalização do laudo pericial, que é onde os vestígios, eles vão ser de fato analisados agora pela equipe, após esse levantamento. Inclusive, uma equipe está retornando hoje para fazer novas análises nos veículos envolvidos, tá? Para a gente de fato ter uma
materialização no laudo pericial de informações realmente relevantes e seguras para esse caso, dessa tragédia. Além disso, né, tem possíveis imagens também próximas ao local, que a equipe de investigação também está levantando, que poderão ser, né, que vão subsidiar aí a análise pericial, tá, corroborando aí a dinâmica dos fatos. Isso também está em análise. Essa é a primeira parte. A segunda parte é com relação à identificação, né, que é a parte onde a perícia também atua. Nesse caso, os 41 corpos deram entrada ontem, né, no IML, e esses corpos vão passar, né, 12 deles já passaram para o processo de identificação, tá, e 2 estão em processo já de liberação para as famílias. O restante dos corpos, né, estão muitos em estado avançado de carbonização, né, então essa análise toda vai ser feita aqui pela equipe da antropologia do IML, e nós passaremos a coleta, né, muito importante agora, do material genético e das informações, dos exames, né, sinais particulares, ou seja, toda essa informação documental que as famílias possuem e que vão poder contribuir para esse exame, né, para dar celeridade. Então, assim, a equipe da Polícia Civil, nós estamos todos mobilizados para dar uma resposta o mais rápido possível. A gente sabe, né, solidariza com a dor dos familiares e a gente quer que essa identificação ocorra o mais rápido possível. Obviamente, respeitando, né, os critérios técnicos relativos aos exames periciais. Tá? Então, vai ser montado no IML uma estrutura para recepcionar essas famílias, na CADEPOL, na Academia de Polícia aqui ao lado, para receber essas famílias, para entrega dessa documentação, para coleta desse material. No caso do material genético, inclusive, a gente tem uma prioridade aí no tipo de coleta que deve ser feita inicialmente, prioritariamente pelos pais, né, dessas vítimas, seguido dos filhos, né, seguido dos irmãos e, obviamente, se não tiver nenhuma dessa linha, qualquer familiar, né? Então, assim, a gente tem essas orientações, já repassamos para o governo, inclusive para a publicação, né, de uma nota, que possa orientar melhor esses familiares, tá? Então, essa estrutura vai ser montada lá de forma a agilizar aí essa comunicação e ela seja célere e eficiente para todos. Humanizado das famílias. E a CEDES, desde o início, com a sua regional em Teoflotone, tem articulado, principalmente com o município de Vitória, para identificar as famílias e prestar o apoio necessário. E aqui em Belo Horizonte, a equipe da assistência social da CEDES vai continuar disponível para dar todo o apoio necessário às famílias para que a gente enfrente esse momento de dor. Obrigado.